A paixão por desenhar fez esse homem de Americana, no interior paulista, largar os 12 anos de carreira na engenharia para abrir o negócio dos sonhos. Inspirado por um amigo tatuador, Júlio César tirou um período sabático para aprender a aplicar as criações nas peles das pessoas. O que era um hobby virou profissão. O meu interesse pela tatuagem ele começou quando eu era criança ainda, não pela tatuagem em si, mas por ilustração e arte. Através do meu pai, que ele trabalhava com pintura de parede, letreiros. Então eu cresci em meio à atividade dele, pincel, tinta, essas coisas. Ele me incentivou muito a começar a desenhar. Então o começo de tudo foi ali, quando eu era criança, com 2, 3 anos de idade. A partir dali eu fui crescendo, fui consumindo bastante histórias em quadrinhos, filme, toda essa estética da pop art. Quando eu fiquei mais velho, eu comecei a gostar de bandas de rock, me interessei também pelas capas dos álbuns das bandas que eu gostava. Então eu sempre foi muito presente na minha vida desenho, ilustração. Eu sempre desenhei, desde quando eu me conheço por gente, eu estava ali sempre desenhando, na parede, no chão, na casa. Porque assim, a casa que eu nasci, que eu vivi meus primeiros anos, era onde meu pai trabalhava. Então tinha na parede, era pintado, então eu sempre estava desenhando. Tipo, eu fui, sem querer, eu me envolvi, fui muito envolvido com tinta, com desenho, desde pequeno. Depois que eu fiquei adulto, acabei pelas circunstâncias da vida entrando para o ramo da engenharia, trabalhando com engenharia 12 anos da minha vida. E em 2018 foi um ano que eu comecei a me perguntar o porquê que eu estava trabalhando com engenharia e o porquê que eu nunca tinha me dedicado ao que de fato eu queria fazer na vida, que era desenhar, trabalhar com arte, essas coisas. E aí tem um amigo meu que residia em São Paulo na época, hoje ele mora aqui em Americana de novo, que ele me colocou nesse mundo da tatuagem. Um dia eu lembro até hoje esse dia, eu estava trabalhando, era uma terça-feira, eu estava na empresa que eu trabalhava, no celular, e eu vi ele postando no feed do Instagram dele, uma terça-feira à tarde, ele desenhando. Aí eu falei, caramba, eu estou aqui trabalhando e tal, e o cara está desenhando. Será que dá para eu ter essa vida também? Peguei e mandei uma mensagem para ele, falei, cara, me ensina a tatuar aí, a começar a tatuar, que eu quero começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Aí a gente combinou, fui na casa dele, lá no estúdio que ele tinha em São Paulo na época. Aí ele me ensinou o básico da tatuagem, toda a parte de asepsia, montagem de máquina, materiais, me explicou como funcionava. E daquele dia então, aí entrou a sementinha na minha cabeça da tatuagem, comecei a consumir o universo da tatuagem, tipo, descobrir artistas novos, e tava o Instagram começando a florescer na época. Então aí ficava o dia inteiro no Instagram procurando tatuadores, vendo referências, vendo que ramo que eu poderia seguir, o que eu poderia fazer. E encontrei assim na tatuagem algo que eu gostava de desenhar, que eu poderia fazer no papel, do papel para a pele. Inicialmente, né, que nem eu falei, foi uma coisa completamente impensada, assim, sabe? Foi algo impulsivo mesmo, de coração. Eu morava numa casa, sozinho. A minha sala, ela serviu do meu estúdio no início. E aí, no começo, né, como muito tatuador, é aquela coisa, você tatua amigo, depois amigo de amigo, depois começou a vir amigo de amigo de amigo, e começou a vir pessoas que eu não conhecia. E eu comecei a sentir essa necessidade de, não tá sendo legal atender na minha casa essas pessoas. Começou a gerar uma dúvida da qualidade do trabalho em si, por estar na casa da pessoa. E aí, na época, eu estava em contato, fazendo amizade com algum pessoal da tatuagem aqui da minha cidade já. Fui convidado por uma tatuadora, uma amiga minha, a trabalhar com ela no estúdio dela. Ela tinha acabado de abrir uma sala em um local, era grande, já estava procurando pessoas, me chamou para trabalhar com ela. Então, aí eu comecei a trabalhar com ela, com 4 meses de tatuagem, eu estava no estúdio já. Fiquei trabalhando com ela até o começo da pandemia, mais ou menos. Foi tipo uma época muito legal para mim, porque daí eu comecei a aprender, de fato, o convívio com clientes, com outras pessoas, com ela, a parte de material, estoque, compra, venda. Então foi bem legal para mim aprender a parte mais profissional mesmo de um estúdio em si, junto com ela ali.
Inicialmente, né, eu saí da empresa que eu trabalhava, juntei todo aquele dinheiro que eu recebi do acerto, de todo o dinheiro que eu tinha guardado, coloquei numa planilha de Excel, falei assim, isso aqui é o que eu tenho, esses aqui são os meus custos mensais, é isso que eu vou gastar para continuar tatuando, é isso e tal. Coloquei numa planilha, aí deu um resultado, falei assim, eu consigo ficar 1 ano trabalhando só com tatuagem sem ganhar nenhum real se for preciso. Então assim, o investimento inicial foi meu. Foi tipo assim, eu peguei todo o dinheiro que eu recebi, coloquei no montante, e aí isso foi muito bom também porque me deu o quê? Me deu paz para poder trabalhar, desenvolver a arte em si, né? Eu não tinha outras preocupações. Eu tinha tempo e tinha dinheiro para poder me dedicar de cabeça. Eu sempre tive um plano do meu negócio. Sempre, tipo, tudo que eu sou da geração Instagram, eu sou um tatuador de geração Instagram. Então, tipo assim, tudo que eu postei no meu Instagram, todo o caminho que eu quis direcionar na minha linha de trabalho, nas minhas postagens, sempre foi tudo muito planejado. Tudo que eu fiz, o que eu posto, o que eu interajo lá, tem um porquê e tem um ponto que eu quero chegar. Então, eu acho que sim, foi um planejamento que eu fiz. Quando eu entrei nesse universo, eu me situei em qual estilo que eu pertencia. Essa parte da gestão, aí cai numa coisa que eu gosto muito de saber que tudo que a gente faz na vida, o que acontece com nós, o que a gente aprende, tudo tem um porquê. No tempo que eu trabalhei com engenharia, qualquer engenheiro, se ele não for um bom administrador, ele não consegue tocar o barco na profissão. Então, desde o meu início na profissão até meu último ano, eu sempre tive envolvido com compra de material, troca de material, devolução, controle de qualidade, fluxo de caixa, porque você tem que ter. Um engenheiro, ele é praticamente um administrador, muitas das vezes. Então, quando eu fui trabalhar com tatuagem, quando eu fui, que nem, por exemplo, controle dos meus insumos de materiais, o dinheiro, o que vem, o que entra, o que sai, eu sempre tive essa experiência, a engenharia me deu essa experiência. Então, para mim foi, de certa forma, fácil manter esse fluxo, porque eu já tinha essa experiência profissional da engenharia. No início, a maior dificuldade para qualquer artista é ter uma certa forma de reconhecimento, né? Por mais que você possa pintar hoje, se é um artista que começou hoje e acabou de pintar a Capela Sistina, não importa, você começou hoje. Ninguém confia em alguém que começou hoje. Então você tem que com constância e manter uma qualidade, né? Uma qualidade, um direcionamento. Não adianta também, uma coisa que eu falo muito para tatuadores que eu converso, não adianta você tentar fazer, esse é um pensamento meu, você tentar ser bom em tudo. Eu acho que é mais vantajoso você pegar um segmento, se dedicar nele, explorar as possibilidades e tentar evoluir naquele segmento. Eu acho muito mais vantajoso você ser especialista, seja na tatuagem, no que quer que seja, do que ser um profissional geral, que faz de tudo, e aí cai naquele paradigma, né? Quem faz tudo, do meu ponto de vista, não faz nada bem feito. Quando começou a pandemia, eu trabalhava junto com essa minha amiga, essa moça que era dona do estúdio, e a pandemia veio como de surpresa, assim, como veio para todo mundo, ninguém esperava, e todo mundo teve que parar de trabalhar. Na época foi um período meio conturbado, assim, além da pandemia, no aspecto pessoal, tanto para ela, tanto para mim. Foi uma época bem confusa naquela ocasião. Aí eu parei de tatuar por 4 meses na época, fiquei sem tatuar, fiquei só em casa. E na época, no auge, assim, acho que foi mais ou menos em maio, junho de 2020, eu aluguei uma sala que tinha 10 metros quadrados, aqui na região de Americana. Eu lembro que eu estava completamente inseguro, com medo o que ia acontecer naquele período turbulento. Tanto que na época eu lembro que eu cheguei na proprietária e falei assim, eu não quero fazer um contrato com você de 1 ano. Você consegue fazer para mim um contrato de 6 meses que seja? Ela fez um contrato para mim de 6 meses. E aí eu mudei para aquela sala, sem a menor ideia do que seria a tatuagem para mim, que seria tatuagem, que seria, né, dos empregos e tal. E só que acabou rolando muito bem. E aquela coisa, foi sempre muito trabalho duro, muito pensando de forma lógica, com planejamento. E graças a Deus as coisas foram acontecendo. Existia muito aquela cultura de
quero fazer uma tatuagem. Você tem que ir até lá naquela pessoa, falar com ela, procurar muitas das vezes o que ela tem de portfólio de desenho lá, para você fazer uma tatuagem com ela. Hoje em dia esse universo mudou. Cara, eu senti a necessidade, que nem eu falei, né? Na época da pandemia eu aluguei uma sala que era muito pequena, era muito legal, me saciava a minha necessidade para a época, só que eu comecei a sentir a necessidade do quê? De proporcionar um conforto a mais para o cliente, porque era uma sala de 10 metros quadrados, então muitas das vezes a pessoa ia lá tatuar e levava um acompanhante. Putz, a gente ficava lá assim, ó, trabalhando meio apertado nós três, né? A pessoa acompanhando o trabalho ali. E aí foi uma época que eu falei assim, ó, preciso aumentar isso aqui, preciso que a pessoa, sei lá, tenha um pouco mais de comodidade, um espaço maior, só oferecer um pouco mais, né? Então foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ver que a minha demanda estava sendo maior do que o que eu estava podendo proporcionar para as pessoas ali. Cara, eu enxergo o mundo da tatuagem hoje como algo extremamente lucrativo. Extremamente lucrativo porque de uns anos para cá, a quebra de paradigma com a tatuagem em si tem sido muito grande. Além de não ser algo mais marginalizado, como foi há alguns anos atrás, também hoje eu enxergo a tatuagem como uma estética. Da mesma forma que uma pessoa ela quer ter um corpo melhor, ela vai para uma academia, ela vai frequentar um lugar X, Y, vai ter uma rotina X, Y, existe um perfil de pessoas que elas querem ter tatuagem. A contabilidade ela é feita por mim mesmo, e apesar de parecer algo complexo, é algo relativamente simples, né? Porque um estúdio, dos pontos positivos de você ter um estúdio privado, que é o meu caso, eu não tenho funcionário, eu não tenho muitas pessoas para pagar, as contas básicas, né, de um estúdio, de um local, materiais e ponto, é isso. Então ela é feita por mim mesmo de uma maneira simples, eu mantenho umas planilhas de Excel que eu gosto muito em casa e faço administração por lá mesmo. Os meus clientes são geralmente pessoas de entre 25 e 35, 40 anos de idade. E é muito legal observar essa flutuação entre o público. Porque ele mudou. Desde o meu início na tatuagem até hoje, o padrão social, a profissão, o que faz, assim, os hobbies, o tipo de pessoa, ela mudou e elas tendem a sempre ir mudando. E é interessante você tentar descobrir o porquê. O porquê que você vai... Eu acho que assim, quando você começa a ter um trabalho mais conciso, mais direcionado, você começa a procurar pessoas que já sabem mais o que quer. É um público que já tem mais uma maturidade para buscar uma tatuagem. E o meu trabalho hoje é totalmente voltado pelo Instagram. É difícil uma pessoa nova que nunca tatuou comigo vinha fazer um contato comigo através de alguma outra rede social ou WhatsApp, por exemplo. É 99% através do Instagram. Aí essas pessoas muitas das vezes voltam o contato comigo através de um WhatsApp, uma outra forma de contato, porque já pegou o meu contato inicialmente pelo Instagram. Mas é um fenômeno muito, muito legal que eu gosto muito de entender e explorar, que é o Instagram. Minha ferramenta de trabalho hoje em dia é 99% o Instagram. Existia muito aquela cultura de, quero fazer uma tatuagem, você tem que ir até lá naquela pessoa, falar com ela, procurar muitas das vezes o que ela tem de portfólio de desenho lá, para você fazer uma tatuagem com ela. Hoje em dia esse universo mudou. A pessoa que ela quer fazer uma tatuagem, quer fazer uma tatuagem de um dragão, por exemplo. Ela senta ali no sofá e em meia hora ela consegue ver 50 tatuadores que fazem dragão. E ela escolhe dentro dos critérios dela, qual a pessoa está mais adequada para o que ela quer fazer. Então, tipo assim, partindo desse princípio, o Instagram ele é a minha ferramenta matriz do meu trabalho. Esse ano eu tive a oportunidade de estar viajando para a Europa, tatuando lá, tatuei em 4 países, e foi tudo através do Instagram. O contato inicial foi através do Instagram,
porque ali também é meu portfólio, né? Então eu peguei, entrei em contato com os estúdios, falei assim, ó, eu tenho esse meu portfólio, eu tô com interesse de estar aí no mês tal, existe a possibilidade de eu fazer um guest aí, né, que trabalhar como artista convidado no estúdio, e consegui, fiquei 45 dias lá esse ano. A minha identificação no Instagram, ela é como meio pulmão, @meio-pulmão, né? E ela se deu ao fato de uma cirurgia que eu fiz em 2009, para retirada de um enfisema congênito, que é nada mais que um tumor no pulmão. O meu método de trabalho ele é baseado em... Eu abro e fecho a agenda, né? Agora, esse ano, que nem, por exemplo, esse ano de 2022, eu já encerrei a agenda até o Natal, né? Que eu vou dar uma pausa próximo do Natal. Mas geralmente eu faço o quê? Eu sempre abro a agenda para um intervalo de 2 meses. Então vamos dar um exemplo. Em julho eu abro até agosto, setembro. E aí acontece, tem mês que acaba rápido, tem mês que demora um pouquinho mais. Acaba acontecendo o quê? Nem agora no momento, eu tenho a agenda fechada, mas tem algumas pessoas que estão ali de aviso, vamos dizer assim. Se acontecer algum cancelamento, eu encaixo essa pessoa. Algum remanejamento de data, eu encaixo essa pessoa. Então assim, o meu método de trabalhar é simples. Eu abro a agenda, disponibilizo as datas, as pessoas entram em contato, ali pelo Instagram mesmo, eu agendo ali a disponibilidade que ela tiver, o horário, o projeto, mediante o projeto, porque às vezes tem projeto que demora mais de uma sessão, projetos que são mais de 2 sessões, 3, 4, 5 projetos, 5 sessões. Tatuadores existem milhares, em toda esquina, em toda cidade, existem muitas pessoas. Só que uma coisa que eu observei desde o início é o quê? O que eu conseguia fazer, o que eu sei fazer bem e qual é o público que consome isso que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Então assim, tanto que o meu trabalho, assim, quem chega até mim para procurar um trabalho, raramente ela não sabe o que ela quer fazer, ela está perdida. Muitas das vezes a pessoa ela pega um trabalho meu e manda, fala assim, ó, eu quero desenvolver essa minha ideia em cima desse trabalho seu. E me manda como referência um próprio trabalho meu. Ou umas referências históricas, que eu trabalho muito com gravura, e a pessoa linka essas referências. Então assim, uma coisa que eu acho, a primeiro momento, que faz a pessoa querer fazer um trabalho comigo, é a própria estética do meu trabalho em si. Aí o que eu acabo agregando depois é o quê? Eu sempre, né, assim como qualquer bom profissional, sempre tenta entender a necessidade da pessoa, o que ela quer, o que ela procura, tentar superar as expectativas. Eu acho que para agradar qualquer cliente que te procure, você tentar entender o que o cara quer. Porque assim, eu me sinto muito honrado da pessoa, muitas das vezes, querer homenagear um momento da vida dela que foi muito importante através do meu trabalho. Ela querer aquele momento eternizado da vida dela, na pele dela para sempre. Um desenho que eu vou fazer. Então eu acho que a melhor conexão possível é você respeitar a ideia da pessoa. Por mais que de primeira, às vezes você não possa gostar, possa não ser muito uma estética que você mais, sabe, é a sua preferida. Mas a pessoa e a pessoa te procura por isso. Então, se você se sente, tipo assim, honrado e fala, puta, cara, olha essa pessoa, tá me procurando para fazer um desenho nela que nunca mais vai sair na pele para sempre, me procurou, mandou uma mensagem para mim. Então começa por aí. Primeiro você ser grato por isso. É um sentimento legal. Você fala, putz, consegui chegar nisso. Então se você tem isso, cara, já é 90%. E o resto é trabalhar, é tentar entender o que a pessoa quer, a necessidade, tentar superar ou pelo menos balizar, fazer o que ela quer que seja feito. Meus planos futuros eu costumo trabalhar a curto e médio prazo. Eu tinha meus planos para esse ano, que felizmente deram todos certos, eu estou muito feliz por esse ano, muito realizado. E o ano que vem eu vou estar me embarcando num grande desafio para a minha vida. Eu vou estar começando a trabalhar fora do Brasil com tatuagem. Fui convidado para trabalhar nos Estados Unidos, num estúdio. E é para lá que eu vou estar indo ano que vem. Então eu quero continuar o meu empreendimento, a minha arte, o meu trabalho e meus objetivos em outro país a partir do ano que vem. O segredo para construir um bom negócio
na parte financeira é você ter uma boa administração. É um fluxo relativamente simples. O que sai não pode ser maior do que entra, né? Na tatuagem é relativamente simples você conciliar essa parte, mas eu acho que para você agregar, ter cliente, a clientela aumentar, você precisa estar gostando daquilo que você está fazendo. Porque que nem eu falei algumas vezes, a tatuagem, por mais que seja um business, é dinheiro que entra, dinheiro que sai, você precisa ganhar dinheiro para poder a coisa acontecer. Se você não fizer com paixão, a coisa não vai, o cliente ele vai perceber. Se você tiver vontade de fazer aquilo mesmo e paixão por aquilo lá, essa é uma tecla que eu bato direto, não tem como dar errado. Às vezes pode não acontecer, não dar certo no tempo que você quer, mas se você tiver foco, parece meio papo de coach falar assim, mas é uma coisa que contra resultado não tem como você contra-argumentar. Se você tiver dedicação, um direcionamento para qualquer coisa que você queira fazer na vida, seja um negócio ou uma outra meta, a coisa vai dar certo, ela vai acontecer. Eu sempre acreditei, por mais que eu carreguei comigo inseguranças durante todo esse processo, eu sempre soube que ia dar certo e sempre sei que vai dar certo e vai continuar dando certo. O melhor sempre vai estar por vir para quem trabalha firme, certo e tem um direcionamento. E é uma coisa que eu sempre falo, se você está seguindo o seu coração, fazendo aquilo lá com vontade, você quer fazer mesmo, as coisas vão dar certo. Pode não ser no tempo que você quer, mas vão dar certo.